Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. Quem não está sentindo o calorão dos últimos dias? Pois é, os bovinos também sentem e algumas vezes, em função disso, proporcionam prejuízos. Para falar do estresse térmico, agora agravado pelas mudanças climáticas e um forte El Niño, nosso convidado de hoje é Caio Borges, gerente de produtos e trade da Biogênesis Bagô. Seja bem-vindo, Caio. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite. Caio, qual é o impacto das altas temperaturas? Bom, vamos lá. Então, o bovino, assim como os humanos, né, são animais que eles gostam de rotina, né, e eles possuem também uma temperatura de conforto já estabelecida, dependendo da raça e da origem desses animais. Quando a gente tem essas temperaturas que ou elas estão muito acima, né, elas ultrapassam o limiar de conforto térmico para cima ou para baixo, né, a gente começa a ter alguns impactos dentro da produtividade dos animais. Não falo nem só como produtividade, mas como a sanidade, né, como o organismo do animal como um todo, como uma visão geral. Né? Quando a gente tem esses impactos, então, o animal ele vai tentar se adaptar, né, ele vai tentar cada vez mais trocar a calor, né, e para isso o metabolismo dele aumenta, né, ou para produzir calor em situações muito frias, ou como a gente está vivendo aqui agora, que é o estresse térmico por calor, né, ele vai tentar se resfriar, ele vai tentar fazer com que o organismo volte à homeostase, né, volte à temperatura. E esse metabolismo, quando acelera demais, ele puxa a energia de outros lugares, né, então a energia que está entrando pela dieta, né, os nutrientes que estão entrando pela dieta, para o desempenho do animal, eles vão ser direcionados para o mecanismo regulador de temperatura do organismo, né, com que vai transformar essa energia, né, para aumentar esse metabolismo, aumentando a perda de calor, seja ela pela respiração, né, pelo aumento da frequência urinária, né, então ele vai urinar mais, ele vai aumentar a taxa respiratória, vai acelerar o batimento cardíaco, né, então tudo isso tentando combater o calor. O que dizem os estudos sobre o comportamento de taurinos e zebuínos exposto ao estresse térmico? Quando a gente entra nessas características raciais, né, então olhando já a origem dos animais em si, aí a gente começa já a ter algumas diferenças, né, frente à origem dos animais. Quando a gente fala dos animais zebuínos, né, o zebu ele tem uma tolerância maior ao calor, eles são mais resistentes ao calor, né, podendo chegar a aguentar temperaturas máximas aí dentro da zona de tolerância de até 35 graus. Quando a gente vem para os animais taurinos, né, o Angus, por exemplo, esses animais já são mais sensíveis, né, porque são animais que são mais adaptados em regiões mais frias, eles já são originários de regiões mais frias. Então, a zona de conforto térmico desses animais, ela é mais baixa. Então, esse animal ele vai estar dentro de uma zona de conforto térmico de até 16 graus, né, chegando aí até os 20, 25 graus. Né? Acima disso, a gente já começa a ter um impacto na produção desses animais. Então, basicamente, é essa a diferença. Os zebuínos são mais tolerantes ao calor e menos tolerantes ao frio, e os taurinos são menos tolerantes ao calor e mais tolerantes ao frio. A gente sabe que aí no Cerrado, num dia ensolarado, essas temperaturas chegam fácil, aí 42, 45, 48, como eu já vi. Né? E não quer dizer que isso não afete os zebuínos, a produtividade deles, né? Exatamente. Então, tem-se muito esse conceito de que não, o zebuíno ele não sofre com o calor, né? Na verdade, não é que ele não vai ter impactos com o calor. Pode ser que esse impacto a gente não esteja observando, né? Teve uma onda de calor, ele sofreu o impacto e depois, ao voltar ao conforto térmico, ele vai tentar recuperar esse impacto que ele sofreu, seja no ganho de peso, seja nas mais diversas formas. Só que algumas situações, né, por exemplo, hoje não é incomum a gente ver temperaturas aí a chegar à sensação térmica de 50 graus. Né? A gente está vendo notícias aí, 50 graus, 53 graus. Então está realmente muito alta a sensação térmica. E com isso, esses animais vão sim sofrer com o estresse térmico pelo calor.
Caio, eu queria que você detalhasse para a gente as consequências do estresse térmico na produção animal do bovino. Então vamos lá. Quando a gente fala de produção animal, né, então, primeiramente, quando a gente tem o estresse pelo calor, vai aumentar o metabolismo e aumenta o consumo energético do organismo para manter a temperatura, tá? Então a energia, né, os nutrientes que a gente está fornecendo via dieta desse animal, que seriam destinados para ganho de peso, para produção de leite, para reprodução, né, para os vários sistemas de produção que a gente tem quando a gente se trata de bovinos, ele vai ser direcionado para otimizar o mecanismo de troca de temperatura. E com isso a gente tem impacto em todos esses outros sistemas. Então vamos falar de vaca de leite, né? Então, quais os impactos que a gente observa nisso? Na vaca de leite, que são animais ainda mais sensíveis, né? A gente observa redução da produção de leite, a gente observa redução nos índices reprodutivos, né? Vacas de leite que sofrem o estresse térmico, elas têm maior dificuldade a se tornar gestantes, né, a maior dificuldade de emprenhar. No gado de corte, né, quando a gente fala de altas temperaturas, então a gente tem impactos no ganho de peso dos animais, porque esse animal consome mais energia para se manter vivo, né, para entrar na homeostase, para manter a homeostase do organismo, trocando temperatura, não ingere a quantidade de matéria seca adequada, né, que deveria ingerir, o consumo de alimento reduz, e com isso a gente vai ter o impacto no ganho de peso, né? Então começa a consumir reserva do organismo para poder sobreviver. Então o impacto no ganho de peso, quando a gente fala de vacas, né, sistema de cria, então as vacas elas vão entrar em estresse, né? Esse estresse vai gerar um estresse oxidativo ali no organismo, que muito se fala hoje em estresse oxidativo, que é uma consequência do metabolismo elevado, então vai reduzir taxa de prenhez. Então, como você pode ver, vai impactar todas as formas de produção, seja ela de leite ou de corte. E dentro do corte, na cria, na recria e na engorda, das mais diversas maneiras. E uma consequência disso também é o aumento na casuística de enfermidades, né? Então, você vê que depois de um estresse, o animal é submetido a muito estresse, ele tem desafios sanitários, né? Começa a aparecer um maior número de animais enfermos dentro da propriedade. E como que a gente pode minimizar aí os impactos na produção? Só água e sombra bastam? Não, na verdade, são um conjunto de fatores, né? São uma somatória de medidas que a gente vai conseguir minimizar esses impactos quando a gente fala de impacto por estresse térmico. Falando de uma maneira mais abrangente, né, nos diversos tipos de produção, seja de corte ou de leite, basicamente fornecer sombra, né? Então cuidado com sombra e dimensão, principalmente no leite, né? Dimensão dos barracões, dimensionamento das estruturas, porque quanto mais próximos os animais ficam, né, mais eles trocam calor entre si, e isso não é bom, né? Então tomar cuidado com isso, a superlotação animal vai gerar prejuízo, né? Vai intensificar ainda mais essa questão de calor. Ventilação adequada, né, para a vaca de leite, então aumentar essa ventilação. Quando a gente fala de gado de corte, né, então fornecer sombreamento, áreas de pastagem que permitem aí a gente colocar árvores, né, hoje a gente vê muita questão da ILPF, né, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, né, que isso vai permitir uma boa área de sombreamento aí para os animais. Água, né, fornecer água e tomar muito cuidado com a qualidade dessa água, né, então manter um fornecimento de água em volume e com qualidade para esses animais. E a gente tem também a questão da adaptação dos manejos, né? Então, quando a gente fala numa fazenda de leite, né, o maior impacto, né, quando a gente tem o estresse térmico, vai começar a reduzir o consumo alimentar. Então, ajustar o fornecimento para os horários mais frescos do dia, contar com ventilação, com a utilização de aspersores, né, para molhar essas vacas enquanto elas estiverem comendo, para intensificar essa troca de calor e resfriar esses animais, né? Quando a gente fala no gado de corte, né, vamos falar na cria, por exemplo, manejo de reprodução, fazer com que esses manejos caiam nos horários mais frescos do dia, para esses animais, sofrerem menos o impacto do estresse térmico, né? E sempre lembrando que depois de todo esse estresse, né, depois de todo esse conjunto de medidas que a gente já vem falando, de ajuste de manejo, de fornecimento de sombra, fornecimento de água, ventilação adequada, né, e tudo que a gente já conversou, depois desse estresse, né, esse animal ele vai sofrer
ele vai ter os impactos gerados pelo estresse, né, como consequência aí, de todo o estresse que ele passou durante os dias de muito calor. Vale a pena sempre lembrar que tem algumas formas da gente amenizar, né, ou fazer com que esse animal se recupere mais rápido. Uma delas é fornecendo aí uma suplementação micromineral injetável, né, por exemplo, o kit adaptador, que vai auxiliar com que esse animal retome a imunidade, né, volte, dê um booster aí nessa questão da imunidade, retome a questão do balanço nutricional desse animal, faça uma suplementação adequada para que ele tenha condições, né, de voltar a produzir o mais rápido possível. Caio, me diga uma coisa, você acha que a questão de mexer no ambiente, na produção pecuária de corte, a gente ainda está aquém disso? A gente está devendo no que diz respeito a fornecer água de qualidade, sombra, arborização? Eu vejo que a pecuária de corte no Brasil, né, se a gente pegar do passado para hoje, a gente evoluiu muito, né? Por quê? Porque ela é uma atividade que está cada dia mais se intensificando. A gente está tendo que fazer as fazendas crescerem para cima e não para os lados, né? Porque hoje a gente já não tem mais espaço e disponibilidade de comprar muita área, então tem que crescer a fazenda para cima, aumentar a produtividade dessa fazenda. Então eu vejo que melhoramos muito, já tem a atividade já se tornou profissional, né? Então hoje a fazenda deixou de ser um segundo negócio, ela passou a ser o negócio principal. Então, ela passou a ser uma empresa que tem que produzir, que tem que gerar rentabilidade, que tem que estar dentro da matemática, né? Tem que fechar as contas para ela sobreviver, mas que a gente ainda tem bastante coisa que pode ser otimizada, né? A gente vê a integração, né? Como eu falei, a integração lavoura, pecuária, floresta, que está entrando em diversas regiões. Então, essa questão de ambiência, essa questão de estudos que vem provando, né, que a melhora da ambiência, a melhora com os cuidados de qualidade de água, a fornecimento de sombra, qualidade alimentar, né, manejo de pastagem, os estudos que vêm sendo feitos só mostram que isso aumenta a produtividade, né? Você tem um desembolso, mas isso sim compensa pelo aumento da produtividade que você tem fornecendo esses benefícios, né, fornecendo essas condições ao animal. Ok, Caio. Nosso muito obrigado por suas informações. Perfeito, muito obrigado, pessoal. Eu falei aqui com Caio Borges, gerente de produtos e trade da Biogênesis Bagu. Este foi mais um DBO Destaca.